Bom dia. Que Deus os abençoe grandemente. Eu estou fazendo aquilo que me dá muito prazer. Mato. Adoro o mato na beira do rio Cochipó. Isso me alegra, troca energias, alivia a cabeça. Bom, eu tô assoberbada de vídeos. As pessoas pedem para falar desse, daquele assunto e aí eu fico atrasada com os meus próprios vídeos. Mas tudo bem, a gente atende. Me pediram para falar sobre espiritismo e sobre espiritualidade. Não confunda as coisas, são duas coisas diferentes. E isso vai dar 2 vídeos, tá? Em 1808, nasceu Allan Kardec, o grande pai do espiritismo. Allan Kardec, desde o nascimento, era uma pessoa cheia de dúvidas, cheia de perguntas sem respostas. Ao longo da vida, encontrou pessoas que mostraram o caminho para ele encontrar as respostas. Pessoas iguais a ele, cheios de dúvidas. Na época, 1800, tudo era proibido. A religião era o cristianismo. O resto era coisa do demônio e morria queimado na fogueira. Poesia era proibido. Tudo que existia na época em Paris, que é a cidade de Allan Kardec, era a nobreza, a elite e os escravos. Só isso. Uma elegância só. As roupas eram muito elegantes. Allan Kardec, pai do espiritismo, não viveu o suficiente para ver o sucesso de seus livros. São 23. Que eu não sei onde é que foram parar. Só Deus sabe. O judiciário pegou eles. Deve estar comendo de ódio. A minha mãe adorava Chico Xavier. Leu em sua vida todos os livros editados por Chico Xavier enquanto viveu. Eu aprendi sobre o espiritismo com a mãe. Quando eu tinha o Dodge, um gato angorá de pelo longo que achei no lixo. Perdi 15 dias de vida de escola, cuidando dele, com cordão umbilical e tudo. Usei o meu cabelo comprido para cortar o cordão umbilical. Um dia, eu cru ainda, eu achava o espiritismo coisa do capeta. Olha a ignorância da juventude, de adolescente. Alguém da espiritualidade, que vamos falar sobre esse assunto no próximo vídeo, me disse qual era a missão do Dodge. Por que ele veio parar nas minhas mãos dentro de um túnel de lixo, que eu fui jogar o lixo de casa fora. Qual a missão dele? O porquê ele veio parar na minha mão? O que ele tinha que fazer por mim? Eu caí dura, gente. Por isso eu amava demais o Dodge.
morreu aqui em Cuiabá com 20 anos. Mas cumpriu a missão dele, o que é segredo. Não posso revelar. O terceiro vídeo sobre esse assunto será a espiritualidade dos animais. Interessantíssima. Bom, o espiritismo não é uma religião, é uma filosofia. O Evangelho segundo o Espiritismo transforma a nossa Bíblia católica, transformada em Bíblia de qualquer religião, porque é a única, em palavras que possamos entender, em assuntos do nosso dia a dia. Portanto, a gente tem uma maneira mais prática de entender o que Deus quer, o que Deus fez, o que Deus deseja de nós, seus filhos. Quer você queira ou não, seja ateu e à toa, Deus é seu Pai maior e cuida de você. Mas lhe deu o livre-arbítrio para escolher o seu caminho. E você fez cacaca com ele. O Espiritismo não é uma religião, é uma filosofia, é um princípio de vida para tornar a minha vida mais equilibrada. O Espiritismo prega a caridade, o amor ao próximo, olhar para o lado e ver os excluídos. Por acaso você vê um traficante, um viciado em drogas, um alcoólatra, uma prostituta, uma mãe solteira na igreja, seja ela de que ideologia for? Claro que não, são os excluídos. Eles não são filhos de Deus. Os padres falam isso. Isso aí nem Deus quer. Por que eu que sou padre vou querer? Por isso que a minha religião é os 10 mandamentos de Deus, a sua lei. Eu cansei de ser besta. O Espiritismo transforma a Bíblia numa coisa mais amena, que a nossa cabeça, por menor que seja o nosso conhecimento, os nossos estudos, seja fácil de entender. O Espiritismo fala do egoísmo, do ciúme, o mal que eles fazem na nossa vida. Fala da ganância, fala da ira, fala da maldade que o ser humano faz contra seu irmão e o preço que isso vai custar lá em cima. Fala da caridade, que é uma coisa que Deus nos pediu. E caridade não é você passar fome para o outro comer. Não é assim. A caridade você não faz para quem precisa, você faz para você. E aquele lá agradece. Na própria Bíblia diz: o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Quem é Deus? Deus está aqui, ó. Dentro do coração da gente é a moradia dele. A Bíblia diz, quando Jesus esteve aqui na terra, muitas são as moradas de Deus. Quais são essas moradas? Essas moradas é pregado pela Igreja Católica. O inferno, o purgatório,
onde você vai pagar os erros que cometeu. O inferno, para os evangélicos, e para os espíritas, umbral. Um lugar terrível, gente. Um lugar onde os espíritos desencarnados, aquele que morreu, porque morre isso aqui, a matéria, o espírito sobe, onde será julgado e designado o lugar que ele deve pagar seus erros. O umbral é o inferno, mais próximo da crosta terrestre. Então, alguns espíritos têm a permissão para sair e entrar, outros não. Dentro do umbral tem celas para aqueles que não podem sair. Depende de Deus, de sua bondade, para que alguém saia do umbral. As outras moradas de Deus, que eu chamo de colônias penais, afinal das contas, 31 anos, criminalista, né? Então, as colônias penais, as moradas de Deus, são locais para se inspirar os erros, os pecados que cometemos aqui. Quanto mais distante do sol, maior a escuridão, maior a pena, maior o sofrimento, maior as lágrimas. Espírito, choro? Sim, choro. Demais. Se você tem uma espiritualidade elevada, você ouve o choro, você ouve os lamentos. Se você tem isso aqui aberto, e uma espiritualidade elevada, você ouve. Por exemplo, Hitler, com todos os crimes que cometeu, matando milhões de pessoas, abrindo crianças vivas, para ver como é que era por dentro. Olha a crueldade. Não existia anestesia naquela época. Era com prazer que se fazia isso. Eram os judeus. Ele está na última morada de Deus, onde só espíritos de alta elevação, ou mosquitinho, podem enxergar até lá, com a ordem de Deus. É como se fosse um castelo de pedra intransponível. Quem entrou não sai nunca. Hitler vai levar alguns milhões de eternidade para sair de lá, se sair, depende de Deus. Deus é bom, é generoso, é um pai grandioso. Errado. É um pai. E como pai, pune seus filhos. Teve uma ocasião que um irmão, estava no segundo estágio, segundo ciclo de estudos espíritas. Chegou para mim, vamos deixar a aula para lá, Luz? Vamos conversar um pouco, estou precisando. Eu estou assim, assado, cozido. Eu disse, querido, você já parou para pensar que isso não é seu? Isso não é um karma, não é um castigo, não é um encosto, ou então uma obsessão para você se internar e fazer um tratamento espiritual? Você já parou para pensar que isso é seu? São suas dúvidas, suas incertezas, e ficamos conversando. E a aula se foi. Mas foi valiosa, até que ele entendeu.
No espiritismo, a gente fica internado para fazer um tratamento espiritual que é muito valioso. São água fluida e muitas orações. E você fica internado o tempo necessário. É um tratamento divino, ensinado por Deus. Espiritismo não é coisa do demônio. Você acredita, acredita, não acredita, respeite. Porque o Espiritismo tem uma maneira prática de tornar o seu dia valioso com belos conselhos que você pratica na sua vida, se quiser. O Espiritismo fala em reencarnação. Reencarnação é quando você morre e larga isso aqui, esse corpo, e o espírito sobe para Deus e lá será julgado. Isso aqui, essa carne, esses ossos, nada mais é do que um envelope que serve para abrigar o espírito. Enquanto você dorme, o espírito trabalha. Ele sai do seu corpo. Ele vai aonde é chamado, aonde é necessário que vá. Por isso a gente nunca deve chegar numa pessoa que está dormindo, sacudir ela e gritar. Por quê? Porque ela está sem o espírito. E a junção da matéria com o espírito dá um choque. A pessoa pode ter um infarto. Nunca passe a mão na cabeça de uma pessoa. Por quê? Por causa da energia. A energia, positiva ou negativa, que nós somos energia também, assim como Deus. Deus não tem corpo, não tem cara, não tem orelha, não tem olhos. Deus é luz. Uma luz que você não pode ver a não ser que Ele permita. Porque se você quiser ver Deus sem permissão, você fica cego para o resto da vida. Essa matéria aqui é emprestada, portanto você tem a obrigação de cuidar dela, proteger, zelar por ela e não provocar doenças com a sua gula, com a sua bebedeira, com as drogas, com essas coisas. Por exemplo, Emanuel, que os espíritas chamam de hermano, e de hermano não tem nada. O nome é hebraico e é Emanuel, enviado de Deus, protegido por Deus. É isso que significa. Emanuel ficou 10 anos no umbral. Por quê? Porque era um médico famoso, esqueceu da família, esqueceu dos filhos, comia, bebia, fumava charuto, fazia o diabo. E morreu por causa disso. Doenças no corpo físico, na matéria emprestada. Morreu com problemas de intestino, de estômago, de fígado, de tudo, e ficou no umbral pagando isso. E se tornou um grande espírito. Tanto é que era o companheiro espiritual de Chico Xavier. Não gosto muito dos relatos de Emanuel. Por quê? Porque para ele tudo é lindo, maravilhoso. Não tem erro, não tem falha. E não esqueça que no paraíso, o nosso lar, como é chamado, o lar de Deus, onde os merecedores vão, não é tudo flores. Tudo que existe aqui existe lá, mas é de uma maneira diferente. Por quê? Porque lá as coisas não morrem, não apodrecem,
não são poluídas, não perdem a cor, elas são mais viçosas, são bonitas e duráveis eternamente. Lá existe o hospital, mas é um hospital diferente. Lá existe biblioteca, mas a biblioteca tem o livro da sua vida. E alguns não podem ser tocados. E esses livros falam de Deus. Tem cinema, mas fala de Deus. Os filmes são de Deus. Tem creche para as criancinhas aprenderem sobre Deus desde o nascimento. O Espiritismo fala de encarnação, reencarnação. Ou seja, um espírito que morreu é preparado para um dia reencarnar em outro corpo, em outra família e corrigir o que fez de errado. Ou simplesmente para ajudar aquela família. O pai que você tem, a mãe que você tem, não é seu, é emprestado. Então cuide para não pagar o preço. Se um espírito reencarnado vai cometer o suicídio, o que Deus faz? Tira ele da terra, para não cometer o mesmo erro e aliviar a sua pena. Nisso Deus é generoso. Suicídio, assassinato, são coisas que Deus não perdoa e não aceita. Por quê? Porque quem deu a vida foi Ele. Não foi você que nasceu do amor ou do amor escondido do seu pai e da sua mãe. Você nasceu de Deus. E tem uma missão. Cabe a você descobrir qual é essa missão. O vídeo já está cumprido. Seguimos no próximo. Parece que vai dar vários vídeos.